Daí, pessoal, mais uma resolução. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da palavra I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por. Então, o número de anagramas da expressão ou da frase I am Potter com as vogais e as consoantes intercaladas, ou seja, separadas entre si ou de forma também alternadas. Então o personagem, né, o Voldemort, ele tem uma frase que diz o seu nome, né, Tom Marvolo Riddle, e aí embaralhando as letras, e isso são os anagramas, né? São os resultados do embaralhamento das letras de uma frase ou de uma expressão. E aí, então, embaralhando as letras da frase Tom Marvolo Riddle, gerou aí I am Lord Voldemort. Bom, aí quer-se fazer o mesmo com a frase I am Potter. I am Potter. E aí, embaralhar as letras. E eu quero todos os anagramas onde eu tenha vogais e consoantes alternadas. Um exemplo que eu posso colocar aqui, desta frase I am Potter, e colocar um anagrama, seria no mesmo estilo ali, Tom Marvolo Riddle. Eu podia dizer então I am Potter, deixa eu colocar aqui, ó. I am Potter. E aí eu posso embaralhar essas letras e colocar também Tom. Aqui eu tenho T. Aqui eu tenho o O. Aqui eu tenho o M. Então eu posso usar aí Tom. Pirate. Pirata, né? Olha aqui, ó. O P estaria aqui, o I aqui, o R, o outro T, né? O segundo T, e o E. E aí sobrou aqui, ó, o T de Tom, o O de Tom, o M de Tom, esse A foi usado aqui. Então tá aí. Então eu poderia embaralhar as letras aí de forma a obter Tom Pirate. Só que neste caso eu não teria aí as vogais e consoantes alternadas, né, intercaladas. Quase que sim. Olha aqui, ó, consoante, vogal, consoante. Aqui, ó, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Mas aqui no meio, ó, consoante, consoante. Então quase que este exemplo se traduz como uma das situações que ele está pedindo. Então, essa situação não se enquadra na condição do exercício. E o exercício pede quantas condições ou quantas situações satisfazem essa condição. Então, agora vamos propriamente para a resolução. Nessa expressão I am Potter, eu tenho uma, 2, 3, 4 vogais. Então isso é importante, ó, que eu coloque. Eu tenho 4 vogais e as restantes são consoantes. 1, 2, 3, 4, 5 consoantes, total de 9 letras. Então vogais são 4 e consoantes são 5. Então significa, se eu quero formar o anagrama, os anagramas com essas 9 letras, e eu tenho 5 consoantes e 4 vogais, eu obrigatoriamente tenho que começar com consoante e terminar com consoante. Se eu começar com vogal, olha aqui, ó, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Vou contar quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já usei as 4 vogais, eu teria que terminar com consoante aqui, ó. E aí ficaria
consoante ao lado de consoante. Então, não tenho como iniciar com vogal. Então, eu preciso, para efetivamente ter vogais e consoantes alternadas, eu preciso iniciar por consoante. Vamos ver, então. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Já usei as 4 vogais, falta uma consoante, a 5ª consoante. Ó. Fechou. Aí eu consigo essa alternância entre vogal e consoante se eu inicio por consoante. Aí, obrigatoriamente, finalizo por consoante. Então, eu já sei isso, já sei que tem que iniciar com consoante. Eu vou aqui colocar isso de forma mais didática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então, eu preciso consoante, consoante, eu vou alternando, consoante, consoante e consoante. E ali no meio vogais. Vogal, vogal, vogal e vogal. Então, o que muda aí é o embaralhamento entre as consoantes e o embaralhamento entre as vogais. Então, o cálculo final, a resposta, né, ou o número de situações, resulta do produto do embaralhamento das vogais, embaralhamento, vou começar pelas vogais, embaralhamento das vogais pelo embaralhamento ou embaralhamentos das consoantes. Então, eu vou calcular quantos embaralhamentos eu consigo fazer com as vogais, de quantas maneiras eu posso aqui, ó, estabelecer as permutações dessas 4 vogais, trocá-las de posição entre si, tipo, colocando aqui I, A, O e E na ordem que aparece ali na expressão, mas também tipo A, I, O, E, ou E, O, A, I, e assim vai. Então, de quantas maneiras eu posso trocar essas letras vogais entre si? Então, isso são as permutações das vogais. Já vou fazer esse cálculo aqui, então. Permutação de N elementos sem repetição. As vogais são todas diferentes. Isso é uma coisa também muito, muito relevante nesse exercício, que as vogais são todas distintas entre si. Então, o número de permutações de 4 elementos distintos entre si, uso a fórmula P de N, onde eu calculo o N fatorial. Então, P de 4, 4 vogais, 4 fatorial. Eu não preciso nem resolver isso, dá 24, não preciso nem resolver. Por que eu não preciso resolver? Porque eu observo pelas alternativas que não tem um resultado numérico. Ó. São todos resultados indicados a partir da operação fatorial. Então, se eu tenho 4 fatorial aqui, né, não vou resolver. Vou deixar esse 4 fatorial. Observa aqui, ó, 4 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial. Né? Então, a princípio, eu estou encaminhado aí. Agora eu preciso fazer a mesma coisa com as consoantes. Eu preciso embaralhar as consoantes entre si. Aqui, ó, consoante, 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 consoante. Tipo, as consoantes. Eu tenho ali M, depois eu teria o P, o T e o R. Ó, 5 consoantes, na ordem que aparece na expressão. Mas podia ser também P, M, T, R, T. Podia ser T, R, M, P e T. E assim vai. Vou embaralhar essas 5 letras. Então, eu tenho aqui, de novo, embaralhamento de 5 elementos. Só que, neste caso, eu tenho repetição. Então, observa aqui, eu tenho que fazer uma ressalva. 4 vogais são distintas, mas aqui nas consoantes são 5 com repetição. Que repetição, senhor, tu está falando? Eu estou falando de T e T. Essa vogal T, ela repete por 2 vezes. Então, na hora de estabelecer o cálculo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer
P de N também, número total de elementos, com as repetições A, B, C e por aí vai. No numerador, o fatorial da quantidade total de elementos a serem embaralhados, e embaixo, o fatorial das repetições. Fatorial de A, fatorial de B, fatorial de C, das repetições, número de repetições. Neste caso, o que eu tenho? Eu tenho permutações de 5 consoantes e só tem repetição da letra T por 2 vezes. Então é como se eu tivesse só o Azinho aqui, ó. Então não tenho esse B fatorial nem esse C fatorial aqui na fórmula. Então isso fica 5 fatorial, que é o total, N fatorial, 5 fatorial, divide pelo fatorial das repetições, 2 fatorial. E aí, de novo, eu não preciso resolver isso, por quê? Porque eu observo que nas alternativas não tem resposta numérica. Então está aqui o embaralhamento das vogais, aliás, das consoantes. O que é o número de situações? Lembra? Produto dos embaralhamentos das vogais e das consoantes. Então eu tenho agora a resposta final colocada da seguinte maneira. Eu tenho 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial. Isso fica numa escrita mais adequada, 4 fatorial, que multiplica 5 fatorial sobre o 2 fatorial. Está aí a resposta. Só que eu olho para as alternativas e não vejo exatamente isso. O mais próximo que eu tenho aqui é a letra E. Mas observa que 2 fatorial, isso é a mesma coisa que 2 vezes 1, que é 2. Então eu posso reescrever isso. 4 fatorial vezes 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 2. Agora sim eu consigo encontrar isso na alternativa E. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal. Um forte abraço e até a próxima.